Senhoras e senhores, boa noite, bom dia, boa semana, sejam bem-vindos ao Boa Noite Gamers. Na discussão filosófica envolvendo videogames de hoje, algumas pessoas colecionam traumas, outras colecionam sonhos. A gente vai fundo hoje no colecionismo de games. Aqui comigo está meu estimado, eu vou apresentá-lo hoje, Talecos JP. E a gente trouxe um cara que eu poderia dizer que talvez é o Ryu dos games. Eu poderia dizer que é o Sylvester Stallone do colecionismo, mas o nome dele de verdade é Rambo dos jogos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, valeu, gente. Obrigadão pelo convite. Que prazer aí estar falando com vocês. Rambo, eu conheço o teu trampo ali no Instagram, né? Mas antes da gente entrar direto na pauta do colecionismo, eu acho que seria interessante todo mundo falar um pouco de si, assim. Lucas, tu coleciona alguma coisa, meu querido? Cara, eu já colecionei bastante quadrinhos, Panini, Marvel. Eu acabei parando ali por 2013, que foi ficando meio caro. Então minhas coleções são algumas 200 edições naquela época ali, né? Acabei deixando minhas coleções num grande estoque com o meu tio, que é fãzão de quadrinhos, tem mais de 5 mil. Mas a minha coleção pessoal hoje são apenas míseros 4 vinis de algumas bandas que eu gosto. E talvez uns 12 CDs. Que também nunca procuro, mas às vezes tá num bazar, alguma coisa, pega um CD de uma banda legal. Por exemplo, eu comprei o último disco do The Police, fantástico. Mas essas são as minhas coleções. E aí? Eu acho que sou mais ou menos do mesmo Rambo no mesmo Rambo. Menos do mesmo ramo do Rambo. E eu tenho alguns consoles, alguns portáteis e alguns de mesa, né? Tem uma média aí de 9 ou 10 consoles, mas aí eu te pergunto, quantos videogames tem o Rambo dos jogos? Rapaz, videogames ou consoles ou jogos? Cara, eu acho que a gente tá falando de coleção, lança a lista. Cara, console é um pouco complicado porque eu ainda tô catalogando, mas salvo engano, a última vez que eu contei, são aproximadamente 60 consoles. E jogos, eu estou chegando perto dos 800 jogos. Que pode não parecer uma quantidade muito grande de jogos, mas a gente tem que lembrar aqui que a minha coleção ela é voltada mais para jogos CIBs, né, que os colecionadores chamam, que é o Complete in the Box, caixa, manual e cartucho. Então são itens um pouco mais difíceis de achar e consequentemente um pouco mais caro. Eu tenho alguns jogos luzes, né, que são só o cartucho, mas a maioria da minha coleção ela é de jogos completos. Então, em razão disso, o número não é tão absurdo de grande. Apesar do que 800 jogos é coisa pra caramba, né? É bastante jogo, cara. Eu já achei interessante que na tua fala tu já deu alguns indícios de que é um nicho muito grande. Tu usou algumas siglas pra descrever o jogo completo, daí luz. Eu gosto dessas terminações e definições dos nichos, porque já mostra que a galera não só conversa muito sobre, mas já me dá alguns indícios de comunidade. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. O que é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? O fato de ser bom são muitas siglas. Tem a tal da Mint, né? Que é o jogo quase perfeito. Tem um jogo lacrado, tem um jogo loose, tem um jogo completo. O que é bem legal, igual você falou, porque vai variando as formas que a pessoa tem de colecionar. Tem inclusive uma galera que coleciona jogos reprôs também, né? Que não são os originais de época. Mas o lado ruim disso é porque vem aquele pessoal aí que fica ditando regra do que é certo ou não de colecionar, né? Então fica o pessoal falando que quem coleciona jogo com caixa e manual é burro porque gasta muito. Tem o pessoal que fala que quem coleciona jogo loose não presta porque não tem a caixa e o manual. E tem pessoas que falam que quem coleciona qualquer item físico é mais burro ainda porque pode jogar tudo em emulador, né? Então assim, tem um lado bom e o lado ruim. Essa pessoal que fica ditando regra demais normalmente é uma coisa que me incomoda muito. Eu particularmente acho que não tem regra. Eu acho que a pessoa tem que colecionar aquilo que faz bem pra ela, né? Aquilo que ela se sente bem, aquilo que ela tem nostalgia, aquilo que tem um sentido pra ela. Eu acho que o importante é isso, ter sentido. E também, claro, igual eu sempre falo, não deixar a jogatina retrô morrer, né? Sempre jogando, independente de qual meio, onde, celular, emulador, cartucho, luz completo, tem que deixar a jogatina em dia, né? Cara, eu concordo bastante contigo, mas uma outra coisa que me interessou nessa tua fala agora é que eu venho da música, né? Eu sou músico, então a gente é muito acostumado a lidar com gente snob. Ah, minha guitarra é mais cara que a tua, ah, minha banda é isso. Sempre essas comparações. Então tu tá me dizendo que mesmo num meio que eu vejo como voltado pra diversão, jogar videogames, tem os snobs de coleção, é isso? Cara, não, na verdade não. Eu, pelo menos esse tempo todo, assim, que
que eu tô mais, né, que eu tô expondo mais a minha coleção nas redes sociais, eu não vi nenhuma situação de snob no sentido, do meu é melhor que o seu. Eu vejo uma situação contrário das pessoas que falam que é errado gastar X reais em um jogo, é errado pagar o que o pessoal tá pedindo fora de mercado, é errado comprar em Mercado Livre, é errado comprar em eBay. Nunca nesse sentido de que, o meu é melhor que o seu. Não. É questão de virar e falar assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, entendeu? Que é tipo bem chato, por sinal. É tipo um advogado de regrinha de como é que coleciona, no caso. Exatamente, do que é certo ou não fazer. Tem muita gente que coloca a culpa em nós, colecionadores, pelo valor alto que os jogos estão, né? Porque é aquela máxima, né? Se tem gente vendendo por um preço absurdo, é porque tem gente comprando. E isso nem sempre é uma regra, né? Porque eu conheço casos aí, posso até citar, de jogos que são raros, são realmente difíceis de achar, e a pessoa põe a venda num preço absurdo porque ela não quer vender. É um preço totalmente fora do padrão de realidade, mas se vier alguém oferecer por aquele valor absurdo, ela pega e compra, né? Mas assim, é uma série de fatores que envolve essa questão. A maior polêmica em si é dos preços dos jogos, né? Que o pessoal fica ditando regra com os preços dos jogos. Então, a maioria... Mas são uma série de fatores, né, que podem influenciar nisso. E eu tenho uma cabeça e um entendimento bem liberal nesse sentido, assim, entendeu? Não sou muito de ficar ditando regra do que é certo ou o que é errado, não. Essa questão aí de que é certo e que é errado na parte do colecionismo de jogos, né, principalmente, vai bem naquela situação que tu falou ali de, por exemplo, eu tenho alguns consoles, né, a minha coleção, ela surgiu em função de que quando eu era criança, meu pai comprava um videogame, e aí ele vendia esse videogame pra eu comprar o próximo, e assim em diante, foi isso aí até o PlayStation 2 ali mais ou menos. Quando eu tive minha grana, eu tô agora readquirindo todos eles. Fui atrás de um Play 2 de novo, de um outro Xbox 360 e assim por diante. Porém, cai naquela situação que eu preciso realmente jogar por via rede, jogar por pendrive, jogar com uma mídia desse tipo, né? Então, realmente, acho que ainda mais no Brasil é meio difícil o cara querer só colecionar o jogo na caixinha, né? Perfeito, perfeito. Aliás, essa história que você tá me contando 90% da galera que coleciona, a história é essa. O cara tinha na infância, precisou vender, é a minha história, por sinal. E começa a ganhar, como é que fala? Independência financeira, e começa a comprar aos poucos de volta o que teve que vender. Eu ainda tenho mais, cara, que o que eu podia juntar, eu juntava. Que eu podia juntar, eu juntava. Mas também tá tudo bem. Eu conheço história de outros colecionadores que eu respeito muito, que eu gosto muito, que o cara teve um hiato, o cara parou de jogar videogame, sei lá, de 2010 a 2015 e depois voltou a comprar e depois voltou a jogar. Isso não desmerece ninguém. O fato do cara nunca ter jogado e de repente se interessou, eu acho que isso não desmerece ninguém. Mas enfim, voltando ao tópico que você comentou, cara, eu concordo demais. É muito difícil a pessoa virar e falar assim, eu só jogo jogos completos, eu não mexo com emulador, eu acho um absurdo. Cara, durante muitos anos, a minha coleção ela não nasceu da noite pro dia, né? Eu costumo dizer que nenhuma coleção começa grande. E durante muitos anos, o emulador me salvou, porque eu sentia falta daquele jogo que eu não tinha ou que eu tinha saudade, e eu ia pro emulador sem medo de ser feliz. Inclusive, todo videogame meu que é possível hoje em dia ter emulação, eu tenho um emulador principalmente de Super Nintendo, que é o meu console favorito. E aí eu tenho emulador de Super Nintendo no meu Dreamcast, tenho emulador de Super Nintendo no PlayStation, tenho emulador de Super Nintendo no Switch, onde der pra ter um emulador, eu tenho celular, né? E só que com o tempo eu fui largando o emulador, mas só porque minha coleção cresceu demais. Se eu tivesse um emulador muito de fácil acesso com muito jogo, eu acho que eu ia jogar mais o emulador do que os jogos que eu tenho aqui, entendeu? E uma coisa que eu sempre defendo é que a coleção ela tem que ter um propósito. Isso é o pensamento do Rambo, tá? Esse é o pensamento, é o que eu penso. Eu acho que a coleção ela tem que ser jogada, eu acho que ela não pode ser só uma exposição, ela tem que ser compartilhada. E tudo bem quem pensa o contrário, mas então eu sempre procuro, e por isso que toda vez que você for me ver produzindo conteúdo, tanto pro YouTube, pro Instagram, eu vou procurar fazer conteúdos de que de alguma forma eu esteja jogando, eu esteja usando os itens, eu esteja mostrando, pra justamente dar um propósito pra coleção.
Não, esse ponto é muito legal, assim, isso que tu falou dos emuladores, eu até achei que tu não emulava nada, né? Porque, por exemplo, eu não tenho uma independência financeira muito grande ainda, então eu não posso sair por aí comprando tudo que é tipo de videogame. Então, por exemplo, o GameCube é um videogame que eu comprei um Nintendo Wii, porque com o Nintendo Wii eu mato 2 com um só, eu já tenho o Nintendo Wii e tenho o GameCube. A mesma coisa o PlayStation 2, que daí eu posso jogar já um PlayStation 1 ali meio que nativo, né? E assim por diante. É muito legal ver, assim, que apesar de tu ser colecionista, tu também endossa o uso de emuladores, né? Tem gente que só joga por emulador, né? É porque é exatamente isso. Essa história que você contou aí do GameCube e do Nintendo Wii foi exatamente uma história. O Nintendo GameCube, ele foi um dos videogames que menos doeu meu coração de vender na época, porque ele tinha retrocompatibilidade lá no Wii. Então eu mantive os jogos, os controles, memory card, vendi o console e anos depois eu comprei o console de volta. Então assim, essa questão de independência financeira, na verdade, a independência financeira, eu acho que pelo menos no país que a gente vive, é difícil qualquer um alcançar, né? 100% independente, acho muito difícil, só se o cara tiver muita grana. Mas essa independência financeira que eu quis dizer é o seguinte: a partir do momento que a gente começa a trabalhar e não depende tanto dos nossos pais para comprar as coisas. É independência no sentido, eu quero comprar isso, eu vou juntar. Então eu quero dizer o seguinte, eu comecei a comprar de volta itens que eu tive que vender mais ou menos por volta de 2010. 2010 eu era tipo estagiário ainda, eu tinha um salário muito baixo, então eu ia comprando aos poucos, eu ia comprando os itens mais baratos, né? Comprei muito jogo reprô também, para não falar pirata, né? Então eu fui, as coisas foram evoluindo de pouco em pouco. O primeiro jogo completo que eu tive na minha coleção foi por volta de 2013, 2014, e foi um só. Então, aí você vai tomando gosto, aí você vai trocando o item ali. Quer dizer, nessa brincadeira, minha coleção ela tem mais de 30 anos, e que eu estou investindo nela, né, comprando de volta, tem aí aproximadamente 13 anos, entendeu? Então assim, não é uma coisa, ganhei minha independência financeira, que ótimo, vou comprar todos os jogos que eu quero. De jeito nenhum, é tudo, é muita, eu costumo dizer isso muito, coleção é foco e paciência, cara. Não adianta você querer comprar tudo, porque senão não só porque você vai gastar mais do que deveria, mas a chance de você arrepender é muito grande. A chance de você comprar um item e falar assim, não era bem isso que eu queria, é gigantesca. E acontece com várias pessoas, aconteceu inclusive comigo. Não, o que eu digo de independência financeira, talvez até tenha me expressado mal, é realmente essa questão de, tipo, ter uma grana certinha pra tu investir nos videogames, e aí tu ir lá e conseguir gastar essa grana, né? Mas aí o Wii, por exemplo, tu faz esse combo com o GameCube. Só uma pergunta, assim, total fora meio do assunto, mas já aconteceu de tu comprar um reprô desses de camelô, assim, de banquinha, e não vinha o jogo que era na fita nessa tua coleção, ou tu cuida muito? Não. O que já aconteceu, assim, era de não funcionar. Eu comprei, cheguei e não funcionou. Nossa, principalmente na época do Dreamcast, cara. O Dreamcast era uma sofrência. O Dreamcast, que foi o último videogame da SEGA, eu tenho uma história com ele de amor e ódio, que é meu videogame predileto da SEGA, mas o leitor dele dava muito problema. Então, assim, toda vez que eu ia comprar um jogo na barraquinha, era tipo no mínimo 3 idas, cara. 3 idas, porque testava lá, chegava em casa, não funcionava. Ia lá, trocava até conseguisse uma mídia que o meu Dreamcast conseguisse ler. Pra você ter uma noção, hoje em dia, e eu tenho um apego muito grande por esse Dreamcast, porque ele é meio de época, né? Eu ganhei dele da minha mãe nos anos 2000. Então não vendo ele por nada. Já levei ele pra consertar, já levei pra trocar leitor e não adianta, cara. Ele não funciona bem. E aí a solução que eu arrumei foi, encontrei um amigo meu de confiança que tinha um que funcionasse, eu comprei um idêntico. Comprei só o console. Só pra ter um que rode tranquilo. Então o meu de infância, ele fica aqui mais de carinho, disposição guardado, mas pra jogar mesmo eu uso esse outro. Uma coisa que me interessa no colecionismo, cara, é que, principalmente quando vai se estendendo, assim, o tempo de... Faz quanto tempo que tu coleciona, né? Tem um fator de preservação histórica. E eu acho que principalmente nos jogos, que hoje a gente vive uma era tão digital, jogos hoje em dia tu vai no Steam, tu baixa e tal. Como que é quando tu pega, assim, caixas de jogos antigos, vê como é que era feita a arte, como é que era divulgada? Uma coisa que eu acho muito legal quando eu acabo cruzando com um desses itens é a contracapa, que ela descreve o jogo sempre de uma maneira muito lúdica, assim.
Sim, isso é interessante, cara, porque na verdade, eu nunca virei e falei assim, eu vou começar a colecionar. Nunca. Eu simplesmente comecei a comprar os jogos que eu queria e fui acumulando. Na época, eu me via, na verdade, como um acumulador, não como um colecionador, né? A coleção, essa ideia de colecionador, ela veio surgindo com o tempo, assim como a minha coleção foi evoluindo junto. Então, como eu contei, no início eu não fazia questão, eu achava uma bobagem gastar dinheiro com isso. Pra mim, eu queria ter essa oportunidade de jogar os jogos principalmente no console original, porque quem gosta mesmo, entende, sabe que por mais que o emulador seja bom, nem sempre o tempo de resposta é um pouco diferente, o controle não é tão legal, não é tão perfeito como se a gente jogasse no console de época. Então, pra mim, na época, eu não fazia muita questão de ter o item, eu queria era só jogar no console. Então, eu comprava jogo sem label, jogo pirata, aquelas, como é que chama? O Everdrive, né, que é um cartucho aí que vem com todos os jogos emulados. Só que com o tempo, eu fui tendo acesso a esses jogos completos, igual eu contei aqui lá pra 2013, 2014 que eu comprei o primeiro. E aí mexeu com outro tipo de nostalgia que eu nem sabia que eu tinha e passei a ter um amor muito grande, que é o quê? Da época de locadora, cara, da época das lojas físicas, que a gente ia, eu mesmo era piolho de locadora, cara, pra eu alugar uma fita, um cartucho de videogame, era no mínimo de 3 a 4 horas, porque eu ficava namorando todos os jogos da prateleira, a gente não tinha internet na época, então eu fazia justamente isso, eu pegava as caixas, eu virava de frente, de costa, eu lia as histórias. Eu namorava muito a prateleira do vizinho, que eu sempre fui nintendista, então tinha um Super Nintendo, eu ficava namorando a prateleira do Mega Drive, eu ficava do Sega Saturno, cara. Olha só, eu nunca tive o Sega Saturno. Eu tive agora, já velho, como colecionador, né? Mas é um videogame da SEGA que eu tenho muito carinho por causa disso. Porque na época eu ficava namorando jogos nas locadoras e não tinha condição de ter. Então é um videogame que, por mais que eu não tive ele na época, eu tenho uma ligação muito forte com ele justamente por isso. Então o prazer que eu tenho, a forma como eu coloquei minha Game 1 aqui, é justamente isso. Eu entro e vejo aquele tanto de cartucho, eu vou pegando e vou lendo e vou namorando, me dá a sensação de que eu tô de volta às locadoras. Isso é muito legal. E aí, como eu tava só complementando essa ideia, a gente vai evoluindo e a nossa coleção também. Então, assim, eu nunca dei muito valor para jogos luzes, né, que são só o cartucho. E aí, no ano passado, eu estive lá na feira em Portland, que é a Game Expo, né, Retro Game Expo de Portland, que é a maior feira retro gamer do mundo. Eu tive a sorte e o prazer de poder estar lá presente. E aí eu vi muito stand, cara, muita prateleira com jogos luzes, um do lado do outro colocando, e aquilo me deu uma nostalgia também. Porque eu não sei se o pessoal vai lembrar, se o pessoal é da época, algumas lojas, principalmente lojas, né, que vendiam com jogos usados, e as locadoras, algumas locadoras deixavam os jogos expostos assim, luz. Você pegava direto no cartucho. E aquilo me deu uma nostalgia, que eu comecei a prestar mais atenção em jogos sem caixa e manual que antigamente eu não tinha. Mas aí eu já entro num outro problema sério, que é a questão de espaço. Eu não teria nem onde colocar uma estante dessa com jogos luzes, né? Mas é isso, cara. É uma constante evolução, é uma constante, né? Hoje em dia eu não tenho muita nostalgia, por exemplo, com PlayStation 3, com Xbox 360, mas tô começando a ter algumas coisas, né? Algum jogo que você pega, coisas que até 5 anos atrás eu não tinha, né? Porque era um videogame novo. Então é tudo assim, vai tudo mudando, vai tudo evoluindo. Sobre essa evolução e a passagem do tempo, eu acho interessante isso que tu citou de ser o pior de locadora e tal, porque naquela época, sem internet e dependendo de onde a pessoa morava, com uma dificuldade de acesso até a revistas de jogos, a pessoa tinha muito que julgar o livro pela capa, né? E nesse caso, o livro era um videogame. Hoje em dia, fazendo esse paralelo, o que não falta é trailer de lançamento, review, gameplay. Então, a demo sai antes, porra. Como que tu vê essa coisa de ter que julgar os jogos pela capa antigamente, assim? Ah, cara, isso rende muita história legal do tanto de pegadinha que a gente não caía na época, né? Porque, assim, a arte dos jogos antigos, elas não só eram essenciais para vender,
né, para ser uma chamativa, mas ela também tinha uma função, que eu costumo dizer, de complementar o jogo, porque a gente está lidando de um jogo tão rudimentar, de gráficos tão rudimentares, que às vezes ele não conseguia expressar o que ele queria direito. Então, para complementar aquele gráfico rudimentar, a capa do jogo, para a gente usar a imaginação e complementar aquilo que a gente está vendo na tela, era fundamental. Um exemplo muito legal disso, eu não sei se você conhece, é o Gauntlet do Nintendinho, conhece? Pai, esse aí até eu fico devendo. Cara, o Gauntlet do Nintendinho, ele é uma espécie, ele é uma mistura, né? Ele tem elementos de RPG, aventura, beat'em up e tal, e ele é uma coisa meio medieval, assim, a gente tem uma coisa meio, um mago, um arqueiro, um cara que luta, enfim, com machado na mão, e você olha a capa do jogo, ele parece uma capa de catuaba, com um cara musculoso, parecendo o Conan, o bárbaro, sem camisa, todo forte, velho. A moça também, toda cheia de curva, a saia, o escudo, o mago com a barba longa. Coisa que você não ia conseguir ver no gráfico na hora que você liga o jogo. Não que o jogo seja ruim, tá? É um jogo muito bom, que vale a pena. Eu fiz até um vídeo no meu canal fazendo um review desse jogo. Só que o gráfico dele, bicho, você vê os bonequinhos, você não consegue enxergar nada disso que você vê na capa. Você não vê os músculos do lutador, entendeu? Você não vê a barba do mago, você vê um pontinho azul na tela andando. Então essa complementação da arte, ela era fundamental para ajudar a gente na imaginação do que a gente estava vendo na tela. E aí, hoje em dia, a gente vive um oposto que eles, às vezes, contam até demais, daí chega na hora do jogo e não é tudo isso. E o pior, né, os jogos hoje, até os da Nintendo, que é super benquista nessa coisa de jogo e tudo mais, não vem com manual mais. Não, pior que não vem mesmo. Na verdade, vem, só que é um manual eletrônico, né? Hoje em dia as informações todas que você precisa estão todas dentro do jogo. Então você vai começar a andar com o personagem os primeiros passos, o jogo aparece uma tela, para atirar, pressione o R, para mirar, faça isso. E aí você vai fazendo um tutorial no próprio jogo. Então assim, caso você queira, o menu está à disposição para você a qualquer tempo, para você ler os controles, a missão aparece, a sua missão agora é essa. O mapa aparece, que é coisa pra gente inimaginável. Então a gente tem itens de colecionadores hoje em dia que são absurdamente caros por causa de mapa. Porque ele vinha, né? Você pega jogos, por exemplo, o Zelda de Super Nintendo, Link to the Past. Ele vinha com um mapa dentro dele que normalmente as pessoas com o tempo iam jogando fora, iam jogando caixa fora, manual, tudo que é papel, iam jogando fora. Então você pega um item desse hoje em dia, principalmente os RPGs que vêm com o mapa, são itens extremamente valiosos. Faz sentido, porque é quase que uma relíquia de um outro tempo, assim, né? Eu consigo me lembrar recentemente de... Não é nem tão recente, mas títulos que vinham com mapa. Red Dead Redemption 2, eu me lembro que veio um mapa na edição de PlayStation lá. Sekiro veio com um pôsterzão bonito. Veio com um pôster, e eu ia falar do GTA V, que eu me lembro que meu primo tinha comprado a edição Premium, que vinha com um mapa da cidade toda, assim, que é bem legal, mas são bem mais exceções à regra. Uma coisa que eu queria sentir a tua opinião, assim, cara, é como que tu vê hoje, por exemplo, sai o jogo Diablo 5, sei lá. Aí sai a edição normal e sai a edição de colecionador que custa R$2.000 e vem uma estátua. Como que tu vê isso, tu sendo um colecionador de bastante carreira, digamos assim? Cara, então, é por isso que tô falando aqui desde o início da conversa, que colecionar ele tem que ter foco. Esse é o tipo de coisa que não me atrai. Só que eu tenho um cuidado muito grande, uma preocupação muito grande com isso, porque não me atrai hoje. Mas pode ser que me atraia no futuro, né? Então, vou dar uns exemplos idiotas. Nintendo 64. O Nintendo 64, quando ele foi lançado na época, já no final da vida dele, logo antes de lançar o Nintendo GameCube, eles começaram a lançar o Nintendo 64 edições sabores. Era um Nintendo 64 de cada cor, era transparente e tal. Era bonito? Era, mas na época isso não me atraía. Eu olhava na época e falava, gente, eu não preciso ir disso, eu não quero isso, eu já tenho meu Nintendo 64 preto e tudo mais. Hoje em dia, eu vejo o Nintendo 64 sabores, eu fico alucinado. E ele é caro, e eu sou doido pra ter. Tem um pessoal que tem na Game Room deles, né, uma prateleira com todos os Nintendo 64 sabores, um em cima do outro, assim, fica bonito pra caramba. Então eu tenho muito cuidado com isso, porque hoje em dia não me atrai. Mas eu penso, será que lá no futuro eu vou querer ter isso? Um exemplo recente disso foi do Nintendo Switch. A Nintendo, cara, a Nintendo
é mestre pra fazer isso. A Nintendo sabe mexer com a nostalgia da gente, ela sabe. A Nintendo, ela tem a capacidade de todo ano lançar os mesmos jogos e a gente comprar. É um absurdo, velho. Mas ela lançou, não sei se vocês vão lembrar, aquele Mario All-Star novo, né? 3D All-Star. Era uma edição de um jogo do Nintendo, do Nintendo Switch, que vinha com Mario 64, do Nintendo 64, Mario Galaxy, do Nintendo Wii, e o Sunshine, do GameCube, né? Então eram os 3 jogos Mario 3D All-Star. E na época que lançou, eu olhei e falei assim, gente, isso não me interessa, eu tenho todos no console original, não preciso disso, eu não quero ter isso, e era caro, era um jogo caro. E aí, com o tempo foi passando, eu fui vendo que era edição limitada, aí eu fui vendo que estava sumindo das prateleiras, aí eu fui vendo que os preços estavam aumentando, e eu falei, cara, eu não quero isso hoje, mas a chance de eu querer ter um desse no futuro na minha coleção é gigantesca. Aí eu resolvi comprar. E assim, foi uma decisão pra mim super acertada, porque na época ele tava variando entre 400 e 500 reais, e tipo, 6 meses depois que eu comprei já tinha gente vendendo por 2 mil reais, porque esgotou, você não acha mais na loja. A Nintendo lançou uma edição limitadíssima, assim. É questão de foco, de você entender o que realmente você quer, porque igual eu falei, o maior risco da coleção é você arrepender tanto de ter comprado quanto de não ter comprado. Então a gente tem que entender bem o que a gente quer e o que a gente realmente faz questão. Não, eu até tive essa versão do Super Mario, né, o 3D All Stars. Comprei na época bem do lançamento, consegui pagar coisa de 300, 350, que era o valor inicial. Só que aí depois que eu descobri que era tudo emulado os jogos, eu fiquei muito chateado e vendi ele pra... Eu vendi ela e usei o dinheiro, parte dele, pra desbloquear o Nintendo Switch, né? Porque daí, infelizmente... teve a necessidade. Eu queria entender, Rambo, porque assim, tu descreveu um pouco do que te interessa, o que não te interessa. Eu queria que tu descrevesse, assim, do melhor da tua habilidade, o que desperta interesse de Rambo's Games? O que tu diz assim, isso aqui me atrai? Tem alguma coisa específica? É um apelo à nostalgia ou é difícil de definir, assim? Então, a coleção, pelo menos no meu caso, ela veio sempre evoluindo. No início, eram ter os jogos que marcaram minha infância e que eu tive que vender. E assim, fico muito feliz de poder dizer que a maioria deles eu já consegui. Um ou outro jogo que eu falo, nossa, esse eu queria ter de volta, mas tá absurdamente caro, eu não tenho coragem de pagar. E aí eu pulei pro segundo foco, que me atrai mais, que são jogos que eu queria ter na época e não tinha condição de ter. Que aí entra esses jogos que eu não tenho tanta nostalgia por jogar, mas tenho por ver nas locadoras, né? E nas lojas, que é, por exemplo, o Sega Saturn, que eu tô adorando conhecer. Ou, por exemplo, o PlayStation 1, que na época eu não tive, mas eu tinha primos que tinham, amigos que tinham, então assim, foi o meu segundo foco, né? E atualmente eu tô nele. Mas constantemente a gente vai saindo desse foco. Parece um item, uma coisa que às vezes você nunca viu, você fala, nossa, isso é interessante, isso vale a pena ter. Mas o que basicamente chama muito a minha atenção hoje em dia são principalmente dos jogos que eu mais me marcaram a minha infância, assim, que é o Super Nintendo e o Nintendo 64. Mais o Super Nintendo. O Super Nintendo, que eu considero aí o melhor console de todos os tempos, é disparado que eu tenho mais jogos aqui na coleção. Por que o Super Nintendo é o melhor de todos os tempos? Eu já vi discussões apontando pro lado do Play 2, mas eu quero ouvir a tua opinião sobre o Super Nintendo. Eu acho, o Play 2 ele é controverso, talvez com o Play 1. Eu acho que o Play 2, se a gente for analisar entre os de 3D, ele realmente é o melhor. Mas o que eu penso sobre isso, né? O Super Nintendo, ele foi pela qualidade dos jogos dele. Ele foi o auge do 2D. Então assim, a gente teve o Atari, né, a segunda geração, o Odyssey, aí depois veio a terceira geração com o Master System, o Nintendinho, que ainda tinha essa questão dos gráficos rudimentares, né, os controles eram muito duros, não respondiam muito bem, os jogos eram mais limitados. E aí chega um console igual o Super Nintendo e o Mega Drive, com uma capacidade gráfica impressionante para a época, jogos de extrema qualidade, controle de 6 ou 8 botões, uma coisa assim absurda que explodiu a mente de todo mundo. E era assim, o Super Nintendo, salvo engano, se for contar o Super Nintendo e o Super Famicom, são mil jogos lançados. E, cara, você conta nos dedos que você vira e fala assim, não, esse não presta de jeito nenhum. Tá contando nos dedos, eu exagerei. Mas a maioria é muito bom, são jogos excelentes que são
gostosos de jogar até hoje. Então assim, se você pega uma criança, eu já fiz essa experiência, meu primo, por exemplo, eu tenho um primo mais novo, que hoje ele tá com 12 anos. Ele com 8 anos de idade, eu sentei e coloquei ele pra jogar Super Nintendo, um Donkey Kong Country, que você olha com aquele gráfico que é maravilhoso até hoje, ele se diverte. Ele se entretém, qualquer pessoa gosta. Um gráfico anterior, um jogo anterior, por exemplo, de Nintendinho, pode ser que não atraia tanto. E aí depois do Super Nintendo, que começou essa transição pelo 3D, os videogames eles meio que tropeçaram demais, tiveram muitos erros e muitos acertos, né? O PlayStation 1 teve muito jogo bom, mas mais voltados pro 2D do que pro 3D. E o Nintendo 64 eu costumo dizer que ele era o 880, ou o jogo é magnífico, de perfeito, igual o Ocarina of Time, ou ele era absurdo de horroroso, tipo o Superman 64. Então era muito 880, né? E aí quando chegou a geração do PlayStation 2, foi o que pra mim foi o auge do que poderia ser bem feito em termos de diversão, com história boa, com controle bom, com controle fluido, né? Dali pra frente, isso é só opinião minha, tá? Não sou o dono da verdade, não. Dali pra frente que a gente entrou já na geração do PlayStation 3, o Xbox 360, a impressão que eu tenho é que eles começaram a focar mais em gráficos do que na diversão. Então começou a acontecer um negócio que eu odeio hoje em dia, que é, você assiste 20 minutos de cutscene pra apertar um botão. Aí você assiste mais 10 minutos de cutscene pra fazer mais jogar 5 minutos. Então é uma coisa que parece que aquela diversão que a gente tinha antigamente de plugar e jogar, ela meio que sumiu hoje em dia, né? Hoje em dia é muito... O videogame ele tem essa vantagem hoje em dia que ele é muito imersivo, mas eu acho que ele perdeu um pouco dessa diversão e da praticidade que a gente tinha anteriormente. Cara, aproveitando o gancho do que tu tava dizendo, a gente, antes de tu chegar, eu e o Thales, a gente tava debatendo pauta, ele até me comentou que ele tem o Dreamcast que não tá operacional. Isso pra mim é um gancho muito bom, porque como eu também tenho um tio colecionador, ele cuida muito bem dos quadrinhos, envelopa e tal. Isso que eu queria te perguntar, como que é a manutenção da tua coleção? Tipo assim, os cuidados pra que as coisas estejam funcionando, etc. Cara, pra fazê-la funcionar, né, eu tento sempre manter manutenção. Eu tento jogar todos os consoles que eu tenho, tento jogar o máximo possível os jogos que eu tenho, né? Os consoles, com o tempo, eles vão apresentando defeitos e eu levo eles para manutenção, que nem sempre é fácil de conseguir. Mas os jogos, todas as vezes que eles chegam, eu dou uma limpeza geral, né, ou com álcool isopropílico, né, ou com limpa-contatos, o próprio limpa-vidro é muito bom para limpar os contatos de console e de cartucho, e sempre coloco os meus jogos em caixas protetoras, né, de acrílico, para proteger de poeira e de umidade. E aí faxina, cara, sei lá, 1, 2 prateleiras por semana, mas é realmente complicado. Grande parte da tarefa, né, do prazer do colecionador é ele tirar o dia pra manutenção, pra limpar, pra organizar. Parece que é uma coisa um pouco chata, mas é até gostoso de fazer. Quem curte, é gostoso você pegar, você tirar, você limpar, você testar. É bem legal. É uma coisa bacana de fazer. É uma das partes boas de ter coleção, tu disse? Exatamente. O pessoal acha que o problema de colecionar é só o financeiro. O financeiro talvez seja um dos maiores juntos com o espaço, né? Mas tem o tempo de dedicação à coleção também. Por mais que o cara não jogue, ele precisa ter aquele tempo de dedicação para organizar, para saber onde está tudo, para catalogar. Então, assim, é tempo, dedicação, espaço e grana, cara. É uma combinação de vários fatores. Não é fácil. Só imagino, mas eu queria falar de um outro fator que tu não citou, que é a comunidade, cara, porque eu vejo muito, até tem streamers grandes, tipo o Casimiro, que reage ao cara que vai lá nos brick de rua e tal. É uma coisa que é um pouco tangencial a coleção de games, mas eu queria a tua perspectiva de como que é a comunidade como um todo, assim, tu troca ideia com gente do Brasil todo, tem os encontros, como é que tu descreveria essas paradas? Cara, então, é um ponto interessante isso daí, porque eu criei o perfil, né, do ramo de jogos, igual eu falei, eu não me via como colecionador, não me via, eu me via e me vejo ainda como um entusiasta dos games, né? E aí eu tinha um problema muito sério, porque eu não tinha a minha comunidade, eu não tinha a minha turma, eu sempre gostei de jogo antigo, eu sempre gostei, meus amigos, eles gostam, mas não são tão fissurados quanto eu, então, eu tinha uma turma, tenho ainda uma turma, né, que todo domingo, cara, a gente marcava uma jogatina, eu tinha um grupo do WhatsApp,
pra falar só sobre isso. E aí a minha ideia era reunir a galera aqui pra jogar um jogo específico da minha coleção e pra gente divertir sobre aquele jogo, ou vamos tirar um dia aqui só pra jogar só jogos desse console e tal. E a galera não dava muita bola, né? Não dava muita bola. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu comprava um jogo, eu postava lá no grupo e ninguém dava bola. E aí a questão foi que esse grupo começou a mudar de rumo. As pessoas começaram a marcar outros encontros nele. Eu lembro disso direitinho até hoje, cara. As pessoas começaram a conversar outros tipos de assunto. Eu falei, pô, galera, a gente tem vários grupos e tal. Vamos conversar aqui sobre videogame antigo, pra gente reunir e tal. E a galera meio que me chutou, assim, entendeu? O grupo que eu mesmo criei, falando, não, vamos falar do que quiser, liberado e tal. E aí foi que eu decidi. Falei, preciso encontrar minha turma. Preciso encontrar pessoas que falem a mesma língua que eu. Preciso encontrar as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. E aí começou a surgir a ideia de montar um Instagram, né? Pra falar de videogame. Vou tentar encontrar minha turma. E aí eu comecei a pensar num nome, e aí acabou surgindo essa ideia, né, de Rambo dos jogos, que eu me arrependo até hoje, porque... Cara, porque quando eu montei, eu falei, que isso? E assim, não me entendam mal, tá? Minha coleção é espetacular, sou muito feliz com ela, gosto muito. Mas eu vi que tem gente monstruosa, infinitamente, com a coleção muito maior que eu, com conhecimento de, sabe? Que foi essa galera da comunidade que eu fui conhecendo, e eu pensei e falei assim, eu não sou Rambo dos jogos, coisa nenhuma, rapaz. Tô muito fora disso aí. Então, aos poucos, a gente foi aproximando, a gente foi criando uma comunidade muito legal. Eu fiz verdadeiros amigos, né? Amigos que eu falo que ultrapassaram a barreira do digital, de eu ir na casa da pessoa, conhecer a coleção da pessoa, de eu viajar, da gente ir para eventos juntos, né? Então assim, eu comecei conhecendo primeiramente aí o Retro Gamer Brasil, que tem uma coleção absurda que mora lá nos Estados Unidos, o NT Games também, que é lá dos Estados Unidos, tem o Retro Hicks do Rio de Janeiro, que foi o outro que eu fui aproximando, a galera de São Paulo, do Esberto Games, aqui de Minas Gerais, Mineiro Retro Games, a gente começou grupo de WhatsApp, fazendo conteúdo juntos, fazendo vídeo juntos, fazendo caçada juntos. Então assim, cara, eu me encontrei. Eu sempre falo isso. Toda postagem, toda criação de conteúdo que eu faço, agradecendo, né, pelo apoio que o pessoal dá e tudo mais, eu sempre faço questão de frisar isso. Eu criei o Rambo dos jogos para encontrar minha turma, para encontrar minha galera, para encontrar minha comunidade, e eu encontrei, cara. E assim, que galera bacana, todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia, todo mundo tem a mesma forma de pensar, é mais ou menos o pessoal da mesma idade, né, com os mesmos princípios. Então assim, o que a gente tava conversando mais cedo, não tem disputa, não tem competição, é muito bacana, é muito bacana. Essa questão que eu tava comentando do pessoal ditando regra, ela vem mais do meio do colecionismo em si. E o que eu tô tratando aqui agora é da galera da comunidade da produção de conteúdo retro gamer, né? Então é muito bacana, cara, muito legal. Assim, tô muito feliz com essas amizades que eu criei aí durante esses anos trabalhando com isso. Eu acho muito legal quando tu faz no Instagram, principalmente aquelas competições dos jogos. Esses tempos eu vi que tu pegou, por exemplo, um jogo que eu amo de paixão, Top Gear 1, né, o primeiro, o melhor de todos os Top Gear. E aí tu postou o teu recorde lá, né, o teu tempo no Super Nintendo, e aí a galera vai te marcando, e aí vai criando ali toda uma competição amistosa sobre os recordes ali dos joguinhos, e tu faz tudo isso ali no Instagram, eu acho muito legal. Inclusive tu tem aquela Copa que tu organiza às vezes de Mario Kart, não tem? Esse daí que você tá comentando é o desafio do Rambo, né? O que eu faço isso de vez em quando, aliás, preciso voltar a fazer mais, mas porque é difícil, cara, porque quando você organiza esse tipo de evento virtual, né, a responsabilidade é sua, o recorde tem que ser seu, você que tem que organizar, e a galera é boa, cara, então você precisa de um tempo de dedicação para poder treinar os jogos, e se alguém bater, você tem que mostrar que você tá tentando também, você tá tentando alcançar, para dar engajamento, para incentivar a galera a jogar também, né? Porque é o objetivo principal. Mas assim, todas as coisas que eu fui criando, os quadros que eu fui criando e fazendo, eles foram surgindo meio que natural, assim, né? Essa questão da Copa Mario Kart que eu faço, que ela já chegou já foram 6 edições dela. Cara, a primeira edição que eu fiz, que foi um evento só em amigos íntimos mesmo, eram 8 corredores que eu suei pra conseguir. Que a galera não queria, aquele velho papo que a gente tava falando, e era o pessoal que não gostava tanto, e tinha preguiça de ficar jogando muito videogame e tal.
Com o tempo, com o Instagram foi crescendo, essa última, a gente teve 50 pessoas, de 50 a 60 pessoas. Foram 25 corredores. Teve gente vindo de outros estados, gente de São Paulo, Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do interior de Minas. Então é uma coisa assim, absurda. Começou a ter camisa, troféu, patrocínio, banda tocando, pessoal fazendo introdução, fazendo arte. Então é uma coisa que foi entrando no gosto da galera e cada um vai ajudando da forma que pode, né? A gente divide os custos, é um evento não lucrativo, mas é uma coisa que foi crescendo tanto que aí começaram a surgir outras modalidades, né? No ano passado a gente fez a primeira Copa Rambo de jogo de futebol velho, primeira Copa de futebol velho, que aí galera curtiu pra caramba, foi um sucesso absurdo. Ela tá indo pra segunda edição agora esse ano. E agora no dia 17 de junho, ó, a gente vai fazer a primeira Copa Rambo de luta velha. Vamos botar aí o pessoal muito pra jogar o Mortal Kombat. Jogar só até no máximo uma sexta geração, assim, né? Talvez um jogo de GameCube, um jogo de Play 2, mas não vai passar muito disso não. Ai, cara, não, esses nomes que tu cria aí, tipo assim, não é, nossa, tipo, jogo velho, tá? Não é um nome incrível, mas a forma como a gente coloca dentro do contexto fica maravilhoso. Um outro quadro também que eu acho muito legal, que tu adaptou pro teu vocabulário, é o rasga-caixa. Né? Que o Rambo, ele não tem o unboxing, ele tem o rasga-caixa do Rambo. E aí eu queria te fazer uma, assim, a gente já encaminhando mais pro final, eu queria fazer uma última pergunta aqui minha pra ti. Uma curiosidade incrível, assim, nunca pesquisei isso no teu canal porque eu queria matar a curiosidade um dia aqui no podcast. Já teve um rasga-caixa de 3DO? Não teve. 3DO não tenho ainda, infelizmente. Tem não desejo teve, mas... de ter um 3DO assim? Cara, então, eu tenho uma preocupação com isso, porque o 3DO, eu respeito o 3DO, eu sei da importância dele, eu tenho muita vontade de ter, mas eu tô numa fase que eu tenho que escolher bem onde que eu vou investir a minha grana. Falar aqui rapidamente, porque a questão é o seguinte, igual eu falei aqui, meu foco hoje em dia ele tá no Super Nintendo e Nintendo 64. E aí às vezes eu vejo um jogo que me atrai bastante e que eu não tenho coragem de pagar porque ele tá caro. Mas aí de repente aparece, vamos usar seu exemplo aí, um 3DO, que não tá tão caro e eu resolvo comprar. E aí fica o 3DO largado aqui. Eu falo, poxa, por que ao invés de eu comprar esse 3DO, por que eu não juntei para comprar aquele jogo que eu queria tanto? E aí aconteceu uma coisa parecida com isso, no Rasga-Caixa, inclusive, que tem lá, pro pessoal ver. Pra quem tá boiando aí, o Rasga-Caixa, eu criei um quadro de unboxing no meu canal, mas eu não queria chamar de unboxing. Eu não gosto de nada que é muito usado. Então, já que é o Rambo, vamos fazer rasga-caixa lá. E o objetivo é mostrar os itens que eu compro pra coleção e chegam pelos correios. E aí, cara, eu comecei a jogar videogame na terceira geração de videogames, com Phantom System. Mas sempre gostei, sempre respeitei, joguei um pouquinho da segunda geração, que é a Atari Odyssey. E aí, quando eu entrei nessa comunidade, né, que a gente tava conversando, que a gente pega colecionador de tudo quanto é jeito, a gente vê o pessoal falando, pô, o Atari é muito doido, o Odyssey é muito legal, eu gosto pra caramba do Atari e do Odyssey. E aí você vê o pessoal jogando e fazendo os desafios também, postando recorde, você fala, cara, o Odyssey e o Atari realmente é muito doido, vou comprar. Juntei uma grana, comprei, fiz o rasga-caixa, adorei, tá largado desde então, cara. Tá largado desde então. E aí eu fico pensando, pô, será que não valeria mais a pena eu ter usado esse dinheiro do Atari, do Odyssey, pra comprar um jogo mais caro, mas que eu iria aproveitar mais e ia gostar mais? Não sei. Mas a questão é que, e já fica aí de primeira mão aí a notícia, o Rambo dos jogos vai dar a segunda chance pra segunda geração. Chegou um lote de Odyssey numa loja aqui de BH, né, que me ajuda muito aqui na coleção, né, que é o pessoal da Beats Games, e peguei indicação com os amigos meus que entendem e vou dar mais uma chance pro Odyssey. Ele falou, esse jogo é bom, esse jogo é bom, vou produzir um conteúdo nesse sentido, né, mostrando aí a minha mais uma tentativa de eu me dar bem, porque igual eu falei, eu respeito muito, eu acho muito doido, mas eu não tenho essa sensação nostálgica que eu acho que é fundamental para quem quer colecionar, né, mas quem sabe um dia. Muito bom, cara, muito bom. Agora que a gente tá no momento considerações finais aqui, finalzinho do podcast, eu queria primeiro te agradecer por ter vindo, obviamente, mas não só isso, cara, eu queria te agradecer por essa ideia do teu conteúdo, a leveza que tu faz, porque a gente fala muito, principalmente no Boa Noite Gamers, de notícias atuais e jogos recentes, e a gente acaba ficando muito desiludido com companhias que prometem e não entregam, com um preço muito caro, então é muito legal ver
uma galera que tá aproveitando todos os jogos incríveis que já saíram e ajudando a galera nova que tá começando agora ou que tá chegando no teu Instagram a descobrir. Então, a minha consideração final, eu não sei o que o Thales vai dizer, mas a minha é um grande agradecimento pelo trabalho que tu faz, que às vezes quem tá passando pode achar que, é só mais um cara dos games, mas na verdade tem uma baita ideia legal por trás, sacou? E a minha consideração final é que eu, como o cara velho do Boa Noite Gamers, mesmo sendo o cara mais novo, é que eu curto pra caramba o teu conteúdo de verdade, assim, e eu, lógico, quero um dia ter uma coleção, assim, gigantesca das coisinhas que a mim ainda falta um Super Nintendo, né, então eu quero ainda ter todos os videogames que eu não tive. Cara, eu que agradeço demais, muito obrigado pelo convite. Eu sempre falo isso, toda oportunidade que eu tiver de qualquer forma contribuir e ajudar para esse movimento, né, igual eu sempre falo lá no meu canal, de não deixar a jogatina retro game morrer, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. E a respeito da leveza que você comentou aí do meu conteúdo, cara, é o que eu fico mais satisfeito, é o meu propósito, né, eu não gosto de conteúdos maçantes, tanto é que todo gameplay que eu posto, ele é editado para não ficar uma coisa cansativa, para não ficar uma coisa monótona. Você não vai me ver fazendo conteúdo, ditando regra, criticando outros produtores. Fulano de tal errou por causa disso. Tal ciclano falou besteira por conta disso. Inclusive aquela sacanagem que fizeram com o David Jones, pegando no pé do cara pra caramba. Eu não sou muito a favor desse tipo de coisa, entendeu? Então minha sempre preocupação foi justamente essa, fazer o conteúdo com leveza, fazer o pessoal se divertir. Eu procuro sempre não fazer o meu conteúdo de uma forma muito técnica. A gente vai ter lá conteúdo que eu vou compartilhar as pesquisas que eu faço. Então, por exemplo, tô na dúvida de qual PlayStation 1 eu vou comprar, que é um vídeo que, aliás, o pessoal lá no meu canal gostou muito. Vou comprar o PlayStation Fat, vou comprar o Baby 7001, 5001, qual que tem o melhor leitor, qual que é modificado, qual tem as melhores entradas. Quando eu comprei o meu PlayStation 1, eu pesquisei, eu vi qual que era o melhor, qual que eu deveria comprar. E aí eu fiz questão de fazer um vídeo compartilhando com o pessoal essas ideias para ficar com um certo manual para o pessoal entender, né, e ter onde consultar. Então vai ter esse tipo de conteúdo assim, mas em regra, e não foi muito técnico o conteúdo, tá? Porque em regra eu gosto de passar a minha experiência, eu gosto de passar o que eu senti com aquele jogo, quando eu aluguei, eu gostei, quando eu joguei a primeira vez, o que eu achei, foi ruim, foi bom, do que passar necessariamente informações técnicas. Até porque, e isso é um problema que eu tô aprendendo a contornar com o tempo, quando a gente fala coisas muito técnicas, ou critica, ou para elogiar, qualquer coisa que seja, a gente tá mexendo, cara, com um jogo que fez parte da vida de muitas pessoas. O jogo de videogame, ele é muito igual música, né? Você sempre tem aquela música que você vai lembrar de uma época, de um parente, de um amigo, e o jogo de videogame é assim. Eu, pelo menos, eu tenho essa sensação, no ano tal eu jogava tal jogo, no ano tal eu jogava, então você tem esse lado emotivo com o videogame. Então quando você pega um jogo, escrotando um jogo ou xingando um jogo por xingar, você acaba ferindo uma pessoa que tem um carinho muito grande com aquele jogo. Então eu tenho um cuidado muito grande. Não que eu fale bem de todos os jogos, pelo contrário, né? Quem acompanha o meu canal sabe que a maioria dos jogos, até o que eu gosto, eu xingo pra caramba, falo palavrão pra caramba, reclamo e tal. Mas de uma maneira muito leve, de uma maneira mostrando, olha, essa é a minha experiência e não significa que eu esteja errado, que eu esteja certo ou que eu esteja errado. Foi só a minha experiência. Estou passando aqui pra vocês a experiência e, por enquanto, o respaldo do público tem sido muito legal e eu só tenho a agradecer. A coisa mais feliz que eu sinto é quando eu recebo uma mensagem do pessoal falando, olha, Rambo, tava esperando chegar do trabalho na sexta-feira, né, que eu tenho um quadro que é o Sexta Dia de Alugar Fita, pra abrir minha cerveja, eu sento com minha filha ou com meu filho e a gente assiste o episódio junto, dá risada junto e eu lembro junto com ela e mostro pra ela os jogos que eu jogava na infância. Cara, isso pra mim, do fundo do coração, não tem preço e já vale todo o esforço. Mas enfim, é isso. Falei demais. Quero agradecer aí vocês do fundo do coração. Obrigado mesmo. E parabéns pelo trabalho. É nóis, cara. Se quiserem descobrir onde tá o Rambo, não é difícil de achar. É só digitar Rambo dos Jogos. Não precisa nem botar arroba, porque é um nome único. Então, com essa mensagem, nos despedimos pra seguir o Boa Noite Gamers. É também fácil de achar. Boa Noite Gamers em todas as redes. livepix.gg se quiser ser nosso membro. De resto, nos vemos quarta-feira que vem. Tchau. Tchau.